Olá amigos, bem-vindo ao canal Moraes na Web e hoje eu trouxe para vocês expressões numéricas. Tudo o que você precisa saber para resolver qualquer expressão numérica. Venha comigo. A primeira coisa que você precisa saber para poder resolver qualquer expressão numérica é saber das operações matemáticas, da ordem delas, né? Existe prioridade, né? Então, qual é a primeira prioridade? Você tem que resolver tudo que está dentro do parênteses. Depois você resolve tudo que estiver dentro do colchete. E depois você vai resolver tudo que estiver dentro das chaves, se tiverem esses sinais na expressão. Tá? Para resolver a expressão numérica, primeiro você vai resolver o que estiver dentro do parêntese, certo? E dentro do parêntese você tem que olhar também a prioridade se tem potência ou raízes, que se equivalem, multiplicação e divisão, que se equivalem, e depois adição e subtração, que se equivalem. Ou seja, se dentro do parênteses eu tiver uma potência e tiver uma multiplicação, eu vou resolver primeiro a potência. Se dentro do colchete eu tiver uma multiplicação e uma subtração, eu vou resolver a multiplicação primeiro, tá? Se eu tiver uma adição e uma subtração, como elas se equivalem, eu vou resolver o que vier primeiro. Então, se elas se equivalem, eu resolvo primeiro o que vier primeiro, tá bom? Então, eu separei aqui alguns desafios que eu peguei na internet e vamos resolver juntos. Esse é o primeiro desafio que eu achei, tá? Nós temos aqui uma expressão numérica com potências. Eu vou fazer um novo vídeo falando só de potência, tá? Se vocês quiserem esse tipo de conteúdo, deixa aí nos comentários, né? Dá um joinha, se inscreve no canal para poder me incentivar a trazer mais conteúdos para vocês. Vamos lá. Existe uma propriedade na potenciação que diz que todo número exceto zero elevado a zero, o resultado é 1. Tá? Então vamos lá, nessa expressão aqui, nesse desafio, tem o 7 elevado a zero mais 6 elevado a zero menos, aí temos uma soma dentro de parênteses elevado a zero, né? Então vamos lá. O que a gente teria que resolver primeiro? Teria que resolver primeiro o que está entre parênteses, como eu falei antes, né? Então a gente teria que resolver isso aqui, 7 mais 6, 13, só que 13 elevado a zero é 1. E vamos lá, 7 elevado a zero é 1, 6 elevado a zero é 1. Então, a gente coloca aqui a expressão, né? 1 mais 1 menos 1. Você vai observar aqui que nós temos uma soma e uma subtração agora. Qual é a prioridade? Qual que eu vou calcular primeiro? Lembra que eu mostrei aqui? Adição e subtração, elas estão no mesmo patamar, elas se equivalem. Se elas se equivalem, então eu vou calcular o que vier primeiro. Então, o que vem primeiro, o que está à esquerda, é essa soma aqui. Então, vamos calcular 1 mais 1, 2, e repete o resto da expressão, menos 1. Então, 2 menos 1, resultado é 1. Então, aqui nesse primeiro desafio, a resposta é a letra B, número 1. Vamos para o segundo desafio. Aqui nesse segundo desafio nós temos, dentro do parênteses, nós temos uma potência e nós temos uma subtração, tá? Então, como potência é minha primeira prioridade, então eu tenho que resolver primeiro a potência, certo? Então vamos lá. Aqui nós temos o 7, vamos repetir a expressão e vamos resolver primeiro a potência. Então, 3, a base 3 elevado à segunda potência. Como é que se resolve a potência aqui? É o 3 multiplicado por ele mesmo duas vezes, certo? Então, é o 3 multiplicado por ele duas vezes. Então, é o 3 vezes 3, né? É o 3 duas vezes. Então, 3 vezes 3, 9. E a gente repete o resto da expressão, tá? Então, nós agora temos aqui
mais um parêntese para resolver, certo? Então, vamos calcular aqui, 9 menos 5 dá 4. Agora observem uma coisa aqui. Entre o 7 e o parêntese não tem nenhum sinal, certo? Não tem um sinalzinho aqui. Se não tem um sinal, quer dizer que ele é uma multiplicação, tá? Então, não tendo nenhum sinal aqui, se tivesse um mais eu ia somar, menos eu ia diminuir. Mas como não tem nada aqui, ele é uma multiplicação. Então, a gente vai colocar aqui, repetir o 7, colocar a multiplicação, o resultado do parêntese e repetir o resto da expressão, né? Agora, aqui embaixo, nós temos uma multiplicação, uma subtração e uma soma. Então, qual é a prioridade aqui para resolver, né? A prioridade é multiplicação. Temos multiplicação, adição e subtração. A prioridade é a multiplicação. Então, vamos multiplicar, achar o resultado desse aqui e copiar o resto da expressão. Então, 7 vezes 4, 28, certo? Então, 7 vezes 4, 28, e o resto da expressão a gente coloca embaixo. Agora, aqui embaixo, nós temos uma subtração e uma soma. Eles se equivalem. Se eles se equivalem, nós vamos resolver o que vier primeiro. Então, o que é que veio primeiro? É a subtração. Então, vamos resolver 28 menos 7, 21, e copiar o resto da expressão, mais 3. Então, 21 mais 3 igual a 24. Ou seja, deste desafio aqui, a resposta certa é o 24. Achei outro desafio aqui, mas esse aqui é muito fácil. Agora que vocês já sabem que tem que resolver primeiro o que está entre parênteses, né? Qual é o resultado da expressão numérica 17 mais, entre parênteses, 2 vezes 5? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular o que tiver dentro do parêntese. Então, 2 vezes 5, 10. Repete o resto da expressão. 17 mais 10 igual a 27. Então, a opção certa aqui é a opção A, número 27. Agora, vamos para esse desafio aqui. Nós temos aqui, entre parênteses, nós temos uma soma, nós temos uma subtração e nós temos aqui uma multiplicação, tá? O que tiver fora a gente resolve depois. Então vamos lá. Se eu tenho uma soma, uma subtração, uma multiplicação, qual é a minha prioridade para resolver? A minha prioridade é a multiplicação. Então eu tenho que copiar a expressão toda e onde tiver 7 vezes 2, 7 vezes 2, 14, eu coloco aqui embaixo e copio o resto da expressão. Então, continuo aqui com parênteses, né, para resolver. Agora eu tenho uma soma e eu tenho uma subtração, né? Então, qual é a prioridade dos dois? A prioridade, como eles se equivalem, soma e subtração se equivalem, a prioridade é o que vem primeiro. Então, eu vou fazer aqui a soma. 5 mais 3, 8. Aí eu repito todo o resto da expressão. Menos 14 mais 6 dividido por 2. Aí agora aqui, eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses. Quando eu acabar de resolver tudo que está dentro do parênteses, eu elimino ele, tá? Então, eu só tenho mais uma conta para fazer aqui. Então, 8 menos 14 vai dar um número negativo, né? Menos 6. Então, isso que está aqui dentro do parênteses é o menos 6. Então, a gente elimina o parêntese e coloca o resto da expressão. Mais 2 dividido por 2. Tá? Então, nós temos aqui agora o quê? Nós temos uma soma e uma divisão. Isso aqui não é subtração, isso aqui faz parte do número negativo. Né? Então, se eu tenho uma divisão e eu tenho uma soma, qual é a prioridade? Né? Se eu tenho uma soma e uma divisão, qual é a prioridade? A prioridade é a divisão. Tem que fazer a divisão primeiro, certo? Então, aqui eu tenho que resolver primeiro a divisão. 6 dividido por 2 dá 3. E repito o resto da expressão. Menos 6 mais 3, né, igual a menos 3. Então, a resposta certa é a letra A, menos 3. Isso aqui, como muitas pessoas confundem, né?
só quando se fala de número negativo, imaginem que leve como um exemplo sua conta corrente, né, no banco. Você não tem nada na conta, sua conta está zerada. Aí o banco foi lá e te cobrou uma taxa de R$6. Aí o que aconteceu com sua conta? Sua conta ficou negativo em menos 6. Para você cobrir essa conta e zerar, você teria que depositar R$6 na sua conta. Mas você não tem R$6, você só tinha 3, né? Então o que vai acontecer? Você ainda vai ficar devendo R$3 para o banco. Então sua conta vai ficar negativa em menos 3, tá? Então lembre-se sempre desse exemplo para quando você pensar em número negativo. Vamos para o próximo desafio. Bom, esse desafio aqui não tem parêntese, tá? Então, qual é a minha prioridade? Minha prioridade é a multiplicação, tá? Eu não tenho parênteses para fazer primeiro, então é uma expressão direta, então eu tenho uma soma, multiplicação, uma soma, subtração e outra soma. Então, o que é que eu tenho que calcular primeiro? A multiplicação, tá? Então, eu vou repetir toda a expressão alterando apenas o resultado da multiplicação, né? 5 vezes 4, 20. Aí eu copio o resto da expressão toda e coloco o 20 aqui embaixo. Beleza. Como agora só temos soma, soma, subtração e soma, eles se equivalem. Dava até para fazer direto, mas vamos fazer por parte para a gente não se perder. Então, se eu tenho uma soma, outra soma, uma subtração e outra soma, elas se equivalem. O que é que eu vou resolver primeiro? Vou resolver o que vem primeiro. Tá? Então, 4 mais 20, 24. E repito toda a expressão de novo. Aí agora eu tenho uma soma, uma subtração e outra soma. Elas se equivalem. Qual que eu vou resolver primeiro? Vou resolver o que vem primeiro. Então, 24 mais 1, 25 e repito o resto da expressão. Agora eu tenho uma subtração e uma soma. Os dois também se equivalem. Então, o que é que eu vou calcular primeiro? Vou calcular primeiro o que vem primeiro. Então, vou calcular 25 menos 5 igual a 20 e repito o resto da expressão, mais 10. Então, 20 mais 10 igual a 30. Então, a resposta dessa expressão aqui é a letra A, 30, certo? Eu achei esse aqui também que fala polêmica, mas de polêmica não tem nada, né? Porque é uma expressão muito simples, muito fácil e você já sabe que para começar a resolver uma expressão você tem que calcular primeiro o que estiver dentro do parêntese. Então, a gente tem que calcular primeiro o que estiver aqui dentro do parêntese. Então, vamos lá. 1 mais 2, 3. Lembra que eu falei que quando não tem sinal entre o número e o parêntese, você coloca multiplicação? Se não tem número, aqui não tem sinal entre o número e o parêntese, quando você vai eliminar o parêntese, isso aqui, se você não botar um sinal aqui, ia ficar 21, né? Não tem nada a ver. Isso aqui é um número, isso aqui é outro. Então, quando não tiver sinal entre o número e o parêntese, você coloca aqui a multiplicação, tá? Aí, como você já resolveu aqui o 2 mais 1, você elimina o parêntese. Então, vai ficar agora 6 dividido por 2 vezes 3. Agora nós temos aqui uma divisão e uma multiplicação. Os dois se equivalem, né? A divisão com a multiplicação. Então, o que é que eu vou resolver primeiro? Vou resolver primeiro o que está primeiro. Então, vamos fazer a divisão aqui. 6 dividido por 2 dá 3. Aí repito o resto da expressão, vezes 3, 3 vezes 3, 9. E aí a resposta certa desse desafio é a opção B, 9. Agora esse desafio aqui, lá no Facebook, estava dizendo que 97,35% das pessoas que tentaram falharam. 97,35% é muita coisa. E essa é uma expressão, não é uma expressão difícil. E você, como já sabe como calcular, você também não erraria, né? Eu não tenho parênteses. Beleza, então o que é que eu vou fazer? Vou usar a prioridade dos sinais aqui. Eu tenho uma soma, eu tenho uma multiplicação, uma subtração e outra soma. Então o que é que eu vou fazer primeiro? Qual é a minha prioridade? A prioridade é a multiplicação.
Então eu vou repetir toda a expressão e onde seria o 5 vezes 5, eu vou botar o resultado dele, que é 5 vezes 5, 25. Beleza? E o resto da expressão eu copio de volta. Bom, agora não temos mais multiplicação, nós temos uma soma, uma subtração e outra soma. Elas se equivalem. Se elas se equivalem, soma com subtração se equivalem, o que é que eu vou calcular primeiro? O que vem é primeiro. Então, vou calcular aqui 5 mais 25 e copiar o resto da expressão. Então, 5 mais 25, 30 e copio o resto da expressão. Agora eu tenho uma subtração e uma soma. Elas também se equivalem. Então, se elas se equivalem, o que é que eu vou calcular primeiro? Vou calcular primeiro o que vem primeiro. 30 menos 5, 25. Copio o resto da expressão, mais 5, 25 mais 5, 30. Então aqui esse desafio que teoricamente 97,35% das pessoas tentaram e falharam, que eu não sei de onde eles tiraram esses números, é a resposta 30, né? Então você não faria parte desses 97,35%, que agora você já sabe fazer o cálculo dessa expressão numérica, tá bom? Beleza. Mais uma expressão numérica que tem 4 vezes 3 dividido por 4 vezes 3. O que acontece? Aqui, se você for no automático, você vai fazer 4 vezes 3, 12, 4 vezes 3, 12, 12 dividido por 12 é 1. Você ia marcar o errado. Não, você tem que usar as prioridades, como eu já falei antes. Então, se eu tenho uma multiplicação, uma divisão e uma multiplicação, o que é que vem primeiro? O que é prioridade? Elas se equivalem. Se elas se equivalem, o que é que eu vou resolver primeiro? O que vem primeiro. Então, vou botar aqui 4 vezes 3, 12 e vou repetir o resto da expressão, tá? Agora eu tenho uma divisão e uma multiplicação, né? Elas também se equivalem. Então, o que é que eu vou resolver primeiro? O que vem primeiro. Então, 12 dividido por 4 é 3. E copio o resto da expressão, né? 12 dividido por 4 é 3, vezes 3 igual a 9. Então, a resposta correta seria a letra B, certo? E para finalizar, eu trouxe esse também que eu achei interessante, porque ele mistura um pouquinho de expressão numérica e lógica. Agora nós sabemos que uma expressão numérica onde tem soma e multiplicação, qual é a prioridade? Multiplicação, né? Então, eu tenho que saber aqui qual é o número que multiplicado com 4, somando com 3 vai dar 11, né? Então, eu posso fazer isso porque eu sei que 11 menos 3 é igual a 8. Então, eu sei que essa expressão aqui tem que dar 8, né? Então, o coraçãozinho aqui vale quanto? O coraçãozinho aqui vale 2, né? Então, a gente coloca o 2 no local do coração e a expressão fica assim. Então, nós temos uma multiplicação e nós temos uma soma. E o que é que a gente resolve primeiro? Qual é a prioridade? Multiplicação. Então, 4 vezes 2, 8. Repete o resto da expressão. 3 mais 8 igual a 11. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça mais vídeos com esse tipo de conteúdo, tá? E se inscreve no canal, dá essa força, dá um like, porque isso vai me motivar a trazer mais vídeos com esse tipo de conteúdo para vocês, ok? Então, dá essa forcinha aí, se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.